Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, o dia é 5 de outubro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos ler e comentar o capítulo 45, do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas boas e maravilhosas para mim e também para você. Nunca se esqueça, Deus está trabalhando 24 horas por dia, para criar todas as coisas boas, todos os recursos, todas as riquezas que você precisa para ter vida plena, rica, próspera e muito abundante. A única coisa que você precisa fazer é aprender a acessar todas estas riquezas. E quando falo de riqueza, não estou falando apenas de dinheiro. Dinheiro é apenas um dos fatores da riqueza. Riqueza é vida plena, é saúde, é alegria, é amor, é paz espiritual e também dinheiro. Então sejam todos bem-vindos. Já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aí no nosso canal. Já faça isso agora, para que depois você não se esqueça. Se inscreva no nosso canal e assim você vai estar nos ajudando, vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Então, como disse, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 45 do livro de Gênesis e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, o nosso livro da vida, o manual de instruções para a vida, um livro que é muito questionado, repudiado e tudo mais, mas se é ruim com ele, pior seria sem ele, pois aqui você pode encontrar todas as respostas para todas as situações que você está passando na sua vida. Se você não sabe ainda porque determinadas coisas acontecem e outras não, é porque você ainda não leu o manual de instruções da sua vida. Tudo que você queira saber sobre saúde, finanças, vida amorosa, relacionamentos, paz espiritual, vida plena, tudo você encontra aqui na nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, como já falei. Então bora lá, vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, o livro da criação. E para quem não sabe, o livro de Gênesis é o primeiro livro aqui da nossa Bíblia. A Bíblia é formada por 66 livros, 1189 capítulos, 31.200 versículos. E nossa missão aqui é ler e comentar capítulo por capítulo, versículo por versículo. E atualmente no livro de Gênesis estamos passando pela história de José do Egito, um homem brabo, um homem de muita sabedoria, resiliência, um homem de muita fé, um homem que obedecia a Deus, os mandamentos e os princípios de Deus. Então vamos continuar aqui. Estamos no capítulo 45 e se você quiser acessar o conteúdo dos outros capítulos, tem uma playlist aí no nosso canal, basta você acessar a playlist de Gênesis, você vai poder acompanhar todos os outros vídeos dos capítulos anteriores até chegarmos aqui ao 45. E o livro de Gênesis, ele é formado por 50 capítulos. Então já estamos aqui no finalzinho. Do livro de Gênesis. Chegamos aqui no capítulo 45. Então continuando aqui a história de José do Egito. E vamos lá, capítulo 45, versículo 1 diz assim: Então José se pôs,
José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, depois de todas as questões lá que José teve, desde o seu sonho até agora, né, dele reencontrar depois de 13 anos que ele ficou servindo no Egito como escravo. Primeiro ele serviu na casa de Potifar, o chefe da guarda do faraó. Depois ele foi aprisionado, né, até ele chegar a ser governador geral do Egito. O homem que tinha todo o poder no Egito só prestava contas, acima dele só estava o próprio faraó. Então José, depois de reencontrar seus irmãos, ele não conseguiu conter as suas emoções, né? E ele pediu para que todos saíssem ali, para ele se declarar, a seus irmãos, porque até aquele momento os 11 irmãos não sabiam que estavam diante de José, aquele menino que tinha sido vendido como escravo para o Egito. Ele foi vendido primeiro para uma caravana de ismaelitas, e esses ismaelitas, quando chegaram no Egito, venderam ele como escravo. Versículo 2: E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. Então ele chorou em voz alta quando ele foi se declarar para os seus irmãos. E todos os que estavam ali, inclusive o Faraó, ouviram o choro de José. Versículo 3: E José disse a seus irmãos: Eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? Então, José aqui está se declarando para seus irmãos, e ele fala: Eu sou José, acaso o meu pai ainda está vivo? Ele pergunta para os 11 irmãos. E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. Então os irmãos até aquele momento não sabiam que aquele homem que era o todo-poderoso ali no Egito era seu irmão, era o irmão deles, José, o qual eles haviam vendido como escravo para uma caravana de ismaelita. E eles estavam incrédulos, eles não acreditavam. Como pode, né, aquele menino, aquele garotinho que nós vendemos lá, que primeiro eles tentaram matar José, né? E quando viram que ali a coisa ia ficar feia e um dos irmãos não aceitou a ideia, né? Então quando eles viram que a coisa ia ficar feia ali, eles resolveram então vender, em vez de sujar as mãos de sangue, eles resolveram então vender José. Versículo 4: E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Então, ele se declara ali. E os irmãos ficaram incrédulos, porque para os irmãos José, era para estar morto. Ele já devia estar morto naquele tempo, e jamais eles imaginaram que aquela caravana iria levar José até o Egito, e lá José seria vendido como escravo. Então José se declara: se aproximem, pode chegar, eu sou o irmão de vocês, eu sou José, o qual vocês venderam para o Egito. Versículo 5: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Então não se entristeçam pelo que vocês fizeram. Não se entristeçam, porque Deus me preservou e Deus me enviou adiante. Deus me trouxe aqui na frente para que eu pudesse fazer todas essas coisas para preservar a vida de vocês. Versículo 6: Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos, nos quais não haverá cultivo nem colheita. Então, por esses 2 anos a fome esteve na terra. Ele explicando aqui, mas ainda restam 5 anos, são 7 anos no total, de fome, de escassez e muita pobreza sobre a terra, e não haverá nenhuma colheita. Não haverá nenhuma colheita. Versículo 7: Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma
posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, tudo aquilo que vocês fizeram é coisa do passado. Hoje eu entendo que tudo foi programado por Deus, e Deus me enviou adiante de vocês. Deus me trouxe até aqui para que eu provisionasse mantimentos para vocês aqui, para que vocês não morressem sobre a terra, para preservar a vida de todos vocês. Então, tudo isso é um grande livramento. Tudo o que aconteceu para que eu possa estar aqui nesse momento e ser governador do Egito, Deus preveu tudo isso, Deus fez tudo isso para nos livrar. Isto tudo é um grande livramento. Versículo 8: Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. Então não foram vocês que me trouxeram até aqui, e sim Deus. E ele me fez pai de Faraó. E ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Então Deus me trouxe até aqui, Deus me fez governador de toda a terra do Egito. Versículo 9: Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores. Então se apressem, vão até o nosso pai, sigam até o nosso pai e diga para ele vir aqui, e para ele não se demorar, pois eu preciso que ele venha aqui, que ele esteja na minha presença, e não te demores, e não demore. Versículo 10: E tu habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo que tens. Então vocês habitarão na terra de Gozém, você e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e todos os seus rebanhos habitarão na terra de Gozém, que é uma região lá do Egito. Versículo 11: E ali tu te sustentarei, e ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa e tudo que tens não vades à pobreza. Então ali eu sustentarei. Então é José falando aqui. Ali eu vou sustentar todos vocês. E ainda, pois ainda há 5 anos de fome, de escassez e de pobreza, onde a fome ainda vai apertar. Só se passaram até então 2 anos, como foi a previsão. 7 anos de muita fartura, muita colheita, muita alegria nas terras do Egito, no Egito, e depois 7 anos de escassez, de pobreza, sem colheita, sem chuva, seca total. Versículo 12: E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que está falando contigo. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que está falando contigo. Então até o irmão Benjamim também vai levar o recado para seu pai. Versículo 13: E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo o que tendes visto. Apressai-vos e trareis meu pai para cá. Então o que José diz aqui: retorne até nosso pai e tragam ele à minha presença. A minha presença. E eu vou contar para ele de todas as coisas boas, de todas as maravilhas, de toda a glória que eu obtive aqui no Egito, e de tudo que é bom que eu tenho visto. Vejam, aqui José está falando o quê? Que ele vai falar da glória que ele teve no Egito, de suas vitórias. Ele não vai ficar falando de seu sofrimento, lamuriar, reclamar, criticar, nada. Pois ele sabe que tudo era desígnios de Deus, tudo foi provisionado por Deus. Versículo 14: E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou, e Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Então José se abraça a Benjamim e começa a chorar, e Benjamim também chora com ele, pois foram 13 anos onde eles achavam que José estava morto, José tinha morrido.
Versículo 14, aliás, versículo 15. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois disso seus irmãos falaram com ele. Então, além de beijar Benjamim, claro que era o mais próximo dele, era seu irmão caçula, de fato, era o irmão que ele tinha com a mãe, né? Era os dois filhos de Raquel, que Jacó teve com Raquel, sua mulher amada, né? Então, Jacó teve José e Benjamim. Então, primeiramente, ele beija Benjamim, seu irmão legítimo, irmão com sua mãe. Mas depois ele beija todos os seus irmãos e chora com todos os seus irmãos. Versículo 16. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José vieram, e isso agradou muito a Faraó e a seus servos. Então a notícia chegou até o Faraó, e foi dito ao Faraó: os irmãos de José estão aqui com ele. E isso agradou o Faraó. Versículo 17. E Faraó disse a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai vossos animais e parti, e ide à terra de Canaã. Então o Faraó disse a José: olha, diz a teus irmãos: fazei isto, carregai vossos animais e parti, e ide à terra de Canaã. Versículo 18. E tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei a boa terra do Egito. A vós comereis a gordura da terra, e vós comereis a gordura da terra. Então o faraó diz a José: ó, traga seu pai e suas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei a boa terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra, ou seja, o alimento que a terra produzir. Versículo 19. A ti agora ordeno, fazei isto: tomai carroças da terra do Egito, para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Então, tomem carroças da terra do Egito, e vá buscar vosso pai, e trazei seu pai até a minha presença. Versículo 20. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. Então não precisa trazer os seus bens, podem vir sem nada, pois o melhor da terra do Egito é de vocês. O melhor da terra do Egito é vosso. Versículo 21. E os filhos de Israel assim fizeram, e José lhes deu carroças de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. Então assim foi, os filhos de Israel assim fizeram, e José lhes deu carroças de acordo com a ordem do Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. Então José deu para eles carroças e alimentos para eles no caminho. Versículo 22. E todos eles deu a cada homem mudas de roupas, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. Então José deu para todos seus irmãos mudas de roupas, mas para Benjamim ele deu também prata e 5 mudas de roupa. Então para todos os irmãos uma muda, ou seja, uma peça de roupa. Já para Benjamim ele deu 5 e 300 peças de prata ele deu também para Benjamim. Versículo 23. E para seu pai ele enviou desta maneira 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com o trigo e pão e alimento para seu pai, para o caminho. Então José também mandou alimento e animais, jumentos carregados com coisas boas do Egito, e jumentas carregadas com trigo e pão e alimento para seu pai, para o caminho, para quando ele viesse até o Egito. Versículo 24. Assim ele enviou seus irmãos. Às vezes até parece que é uma obsessão, só uma observação que eu quero fazer aqui, né? Às vezes parece que a Bíblia fala muito do Egito, e parece que é uma obsessão. É uma obsessão de todos os outros povos, os povos de Canaã, os cananeus e todos os outros povos. Todo mundo tinha essa obsessão pelo Egito. Mas por
que Egito, Egito, Egito? Porque o Egito poderia ser considerado hoje os Estados Unidos, ou seja, era o país mais rico, mais próspero, o país mais futurista que existia naquela época. Então todos queriam se dirigir até o Egito. Tudo que acontecia de mais moderno, de superior, de riqueza, de prosperidade, tudo estava no Egito. O Egito era o que poderemos chamar hoje de Estados Unidos, né? É aquela grande potência, aquele grande império, né, que reinava, era a grande potência da época. Então, porque todos hoje se dirigiam ao Egito. Egito hoje que é um país pobre, é um país subdesenvolvido, é um país muito subdesenvolvido que está inclusive muito atrás do Brasil, por exemplo, em termos econômicos, né? Mas naquela época o Egito era o país mais avançado que tinha. Assim ele enviou seus irmãos, versículo 24, continuando. Assim ele enviou seus irmãos, e eles partiram, e ele lhes disse: Vede para que não contendais pelo caminho. Então, assim ele enviou seus irmãos até Canaã, até as terras do seu pai. Mas tomem cuidado, não arrumem nenhuma contenda, não arrumem nenhuma briga aí no caminho. Versículo 25. E eles subiram e saíram do Egito, e vieram à terra de Canaã, até Jacó, até Israel. Então eles voltaram até Canaã, voltaram até a terra de seu pai. Versículo 26. E lhe contaram, dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. Então eles subiram até a terra de Canaã, foram até a terra de seu pai, foram até a casa de Jacó, e lá chegando disseram: Olha, José ainda está vivo. José hoje é o governador geral do Egito. Ele não morreu, ele não está morto. Então Jacó teve uma grande surpresa, e o coração dele, ele não acreditou. Em seu coração ele não acreditou que aquela história fosse verdade. Jacó não acreditou neles. Versículo 27. E eles lhe contaram todas as palavras de José, que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Então Jacó, no primeiro momento, não acredita em nada daquilo que seus filhos estão contando. Para eles aquilo ali é tudo uma grande mentira. Mas quando ele vê ali as carroças que José, quando eles contam todas as histórias e ele vê ali as carroças que José enviaram para ele, então ele revive, ele tem aquele vigor novamente, aquele vigor de Jacó, que até então Jacó era um homem totalmente entristecido por ter perdido seu filho mais amado, que era José, pois ele achava que José estava morto, que José tinha sido devorado por uma fera no deserto. Versículo 28, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Israel disse: Isto é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo. Eu irei e verei antes que eu morra. Então, quando Jacó, né, recebe aquela notícia, em primeiro momento ele fica incrédulo, ele não acredita, né, pois já haviam se passado 13 anos desde o sumiço de José. E ele achava que José tinha sido morto por uma fera. Então, em primeiro momento, ele não acredita, mas quando os filhos de Jacó contam todas as histórias para ele e mostra para ele tudo que José havia mandado, né? Então ele dá aquela revivecida, como é que poderia te dizer? É como se você tivesse tido um sopro ali de ânimo, né? Então Jacó, que vivia uma vida entristecida por ter perdido seu filho favorito, então ele dá é uma injeção de ânimo, né? E ele fala ali, agora que eu sei que meu filho está vivo, então minha vida agora faz sentido, agora tem sentido. Eu estou revivendo, estou voltando, então eu quero ir até o meu filho antes que a morte chegue. Eu quero rever meu filho antes que a morte chegue para mim, antes que eu morra. Então, eu quero ver meu filho antes que eu morra. Então, vamos voltar até o Egito. Então, vamos até o Egito. Então, essa foi a nossa leitura de hoje.
E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você ficou até o final, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê riqueza, vida plena, com muita sabedoria. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook. Não paga nada, é totalmente gratuito. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar esta palavra, levar sempre uma palavra de motivação, de vida plena, de sabedoria, muita riqueza para a vida de mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. O nosso objetivo é estarmos aqui amanhã. Agora vamos ler e comentar o capítulo 46 do livro de Gênesis, passando atualmente pela história de José do Egito, um homem muito sábio, um brabo mesmo, um guerreiro, o cara que foi resiliente e ele nunca abandonou os princípios e os propósitos de Deus. Um homem que era leal, fiel, verdadeiramente muito leal, uma história que vale a pena você lê, uma história que vale a pena você obter conhecimento dessa história, uma história de muita sabedoria. José do Egito, o brabo, o homem que mesmo sendo escravo prosperou na vida. É muita prosperidade, muita sabedoria. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?